Atenção, reforma da Previdência aprovada em 2019 e que faz seus efeitos até hoje pode ser derrubada pelo STF. Olha essa informação que o STF pode derrubar até 8 regras criadas na reforma da Previdência. Vamos ver quais são. Essas medidas a serem derrubadas visam reduzir gastos com aposentadorias que criaria uma despesa de 132 bilhões de reais ao governo. E aí você já está se perguntando, mas isso aí vai ajudar ou vai atrapalhar o trabalhador? E eu já te respondo. A reforma da Previdência veio para ajudar ou veio para dificultar a vida de quem quer se aposentar ou quem é aposentado? A gente não vê regras mais flexíveis, a gente não vê um cálculo melhor. Então, a reforma da Previdência veio para piorar a vida do segurado. Não estou falando de político A, político B, não estou falando nada disso. Eu estou falando do direito do trabalhador e do aposentado. Tá. Então, ao derrubar essas regras, o STF ele pode declarar inconstitucional uma determinada regra. E qual que é o efeito disso? Veja bem, quando você fala que uma lei ou um trecho de lei é inconstitucional, você está falando que ele vai contra a Constituição. E uma lei que vai contra a Constituição, ela é nula, ela não produz efeitos desde que ela nasceu. Então, isso pode interferir até para quem já é aposentado ou para quem vai se aposentar ainda, tá certo, pessoal? Outra dúvida, mas a reforma da Previdência, ela não foi uma emenda à Constituição, ela não foi uma alteração do texto da Constituição? Foi, pessoal. Só que você sabia que a própria Constituição pode ser declarada inconstitucional? Ah, professor, eu não estou entendendo mais nada. Como é que a Constituição vai contra a Constituição? Por quê? Essas alterações vieram depois de 88. A única Constituição que não pode ser declarada inconstitucional é a original, lá de 88. Todas as outras, elas passaram por alterações, essas emendas. E caso uma emenda que é feita por quem? Pelo Congresso Nacional, né, pessoal? É pelos senadores, pelos deputados, aprovação do presidente. Então, o ser humano pode errar. E se o STF entender que essas regras estão violando o direito dos aposentados, pode sim derrubar. Eu precisava fazer essa introdução só para você acompanhar com a gente que realmente é possível e que pode sim derrubar essas regras, tá certo, pessoal? Vamos lá. O governo federal deve sofrer derrotas no STF em ações que questionam a reforma da Previdência e que resultarão no impacto fiscal de pelo menos 132 bilhões. Outra reportagem fala em 200 bilhões, vou trazer para vocês também. Ao todo, são 8 regras que poderão ser afetadas em 13 ações protocoladas. O número é apontado em nota técnica da Advocacia Geral da União, que representa, a AGU representa Congresso Nacional, representa o Presidente da República e representa o INSS por se tratar de uma autarquia federal. Embora o julgamento das ações na Suprema Corte esteja suspenso por um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes feito em junho, outros 10 ministros já votaram e já formaram maioria para derrubar alguns trechos da reforma. Em 2 deles, a União deverá ser impedida de acionar gatilhos que poderiam reduzir o déficit atuarial do regime próprio da Previdência Social em 126 bilhões. Também foi formada a maioria para derrubar o artigo que cria cálculos diferenciados para alíquotas de contribuição paga por mulheres no regime geral e regime de serviço público, nessa diferenciação da alíquota para mulheres. Esse último caso tem um risco fiscal estimado em 6,1 bilhões para o RPPS, de acordo com a nota da AGU. Até a proclamação do resultado, os ministros podem mudar os seus votos, mas 10 ministros já votaram, né? Só faltando o Gilmar Mendes votar, tirar da gaveta, enfim, você chama como você quiser, né? Ele fez o pedido de vista. Vista é como se fosse vista, ver, vou dar uma olhada nesses autos aí. Antigamente você tinha que levar o processo para casa, né? Hoje em dia é tudo eletrônico, então continua chamando de vista, mas é basicamente isso. É só agora esperar o voto dele.
Os reveses para a reforma da Previdência, em vigor desde 2019, acontecem no momento em que especialistas já alertam sobre a necessidade de um novo endurecimento das regras, diante do rombo nas contas públicas que deve se aprofundar nos próximos anos. O economista Eldo Siqueira Júnior defende a ação do STF em derrubar trechos da reforma. Diz o economista: retrocesso foi a tentativa do governo anterior de economizar recurso com o sistema previdenciário. Trata-se de uma rede de proteção social e não existe motivo para ser superavitária. O assunto chegou à corte por meio de 13 ações que podem representar, agora sim, falando em 498 bilhões de reais. Vamos lá. O STF limitou em 100% do débito tributário a multa aplicada pelas receitas da União, estados e municípios por sonegação, fraude ou conluio. A decisão foi tomada por unanimidade. O percentual de 150% só deve ser aplicado em casos de reincidência, né? Então, já ficou aí um limite, né, quando é para o governo pagar. Mas e quando é a favor do segurado? Vamos ver essas 8 regras. Progressividade da alíquota. A ação discute a regra de progressividade nas alíquotas do regime próprio de previdência social ou até 2019. A alíquota de contribuição dos servidores federais estava fixada em 11%. A reforma introduziu essa progressividade e está variando de 7,5% até 22%, até o dobro do que era, dependendo do salário do servidor. Essa discussão empatada. Ponto 2. Ampliação da base de cálculo. A reforma permitiu a ampliação da base de cálculo de aposentados e pensionistas, se houve déficit no regime dos servidores, caso as contribuições ultrapassem um salário mínimo. Então, um tendo que pagar a conta do outro. E já existe maioria para derrubar esse trecho da reforma. Ponto número 3. Contribuição extraordinária. A reforma também permitiu a contribuição extraordinária a servidores, quando os rendimentos forem maiores que um salário mínimo e quando houver déficit atuarial, ou seja, um déficit ao longo do tempo. E já existe a maioria também para derrubar o trecho da contribuição extraordinária. Ponto número 4. Regras de transição. Aqui já é um pouco mais complexo. Tem 2 blocos de processo que tratam dessas regras e, nesse caso aqui, já há maioria para manter essas regras. 5. Cálculo pela média. A reforma estabeleceu que será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para o regime próprio e regime geral, ou como base para contribuições decorrentes de atividades militares. Então, a emenda também proíbe a criação de novos regimes próprios como forma de evitar o aumento do déficit. Nesse caso, já há maioria para manter as regras da reforma. Ponto número 6, diferença entre mulheres. Reforma institui um cálculo diferenciado e há uma discussão para pedir a isonomia entre as regras, né? Uma igualdade. E já existe maioria para derrubar essa regra. Ponto número 7, incapacidade. A reforma impede a aposentadoria integral com 100% da média do que você contribuiu por incapacidade causada por doença grave, contagiosa ou incurável no setor público. Há maioria para manter a regra. Ponto 8, doenças incapacitantes. Reforma revogou regra que estabelecia que a contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas com doenças incapacitantes incide apenas sobre parcelas de proventos que superassem 2 vezes o limite máximo estabelecido e já existe maioria para manter essa regra. E o plenário já validou nova regra de cálculo das pensões por morte. E aqui a gente traz uma outra matéria da famosa revista Exame, que ações no STF contra a reforma da Previdência podem gerar um custo aí de 200 bilhões de reais. Deixa eu abrir aqui com vocês. O governo corre o risco de ser derrotado. Aqui ele já traz 15 ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade em andamento, que podem aumentar o rombo, entre aspas, né, em 206 bilhões de reais. Então, contribuição linear e alíquotas progressivas, a gente viu, era 11%, está de 7,5% até 22%, a contribuição extraordinária, a ação das servidoras públicas, entre outras já mencionadas. O que fica de lição aqui? Primeiro que você tem que saber,
A gente não deveria ter deixado passar essa reforma da Previdência. A gente tinha que ter ido para a rua. Mas não adianta chorar sobre o leite derramado. Agora a gente tem que brigar para realmente derrubar esses trechos da reforma da Previdência, tá? O STF vai derrubar toda a reforma da Previdência? Não vai, não vai. Não adianta achar que vai. Mas o que for possível derrubar para ajudar o segurado já é uma luta que vale a pena ser lutada. Além disso, nós temos que cobrar os nossos políticos, porque existem regras, né, em projetos de lei que, se aprovados, vão passar por cima dessa reforma também. Vão trazer uma paz para o segurado, até mesmo a revisão da vida toda, se você está acompanhando, existe um projeto de lei para garantir, e aí, independente do que o STF falar, vai ter que pagar a revisão da vida toda. Só que aí que tá, precisamos de apoio popular. O meu papel aqui, como advogado, é servir aos clientes que nos contratarem, não é verdade? Se você quiser uma análise completa da sua aposentadoria, link do WhatsApp no comentário fixado. Mas aqui no YouTube, meu papel é te trazer informação. E aí, de posse dessas informações, você pode lutar pelos seus direitos. Então, se você me perguntar se eu creio na queda da reforma da Previdência, como um todo, né, toda a reforma cair, não creio. Até porque alguns pontos já estão sendo validados. Mas creio sim que é possível derrubar alguns trechos para pelo menos garantir alguns direitos, tanto para quem já é aposentado como para quem está se aposentando. Eu vou trazer mais informações com exemplos, de forma mais clara. Então, quero que Deus te abençoe grandemente. Inscreva-se nesse canal, é de graça, clique em inscrever-se. Você vai receber os próximos vídeos totalmente de graça. Que Deus te abençoe e até a próxima.